Bem, pessoal, vamos retornar à aula, tá? Essa perna da aula, na verdade, ela tem muita informação e ela é bem extensa. Eu espero que realmente dê tempo da gente concluir, tá? Tem uma parte que ela é muito importante, tá? Que é uma parte gráfica. Então, vamos ver se a gente consegue ver tudo, tá? Tem um videozinho, esse vídeo não tem som, tá? É só o vídeo mesmo, tá? Mas da próxima vez não me deixem aqui pensando que todo mundo está escutando, não, tá? Mas vamos em frente. Então, pessoal, a classificação dos materiais, né, segundo a ciência dos materiais, né, nós temos três classificações clássicas, tá? Nós temos os metais, nós temos os materiais cerâmicos e os materiais poliméricos, tá? Os materiais poliméricos, eles tanto podem ser os plásticos, como também as borrachas, tá? Eu também utilizei essa figura clássica aqui, tá, de apresentação, não é nenhuma apologia aí à Coca-Cola, tá, mas porque a Coca-Cola utiliza aí, né, desses três tipos de materiais, né, aqui os materiais metálicos, né, eu acho que hoje em dia não existe mais nenhum refrigerante ou cerveja com outro material que não seja o uso do alumínio, né, os materiais cerâmicos, né, aqui no caso as garrafas de vidro, né, e os materiais poliméricos aqui representando aqui as garrafas PET. Então, percebam que até nisso a gente pode fazer uma apresentação, né, já que realmente o produto, né, que literalmente é o mesmo, mas que quando a gente prova o, o produto, né, a gente percebe que existe um gosto diferente, né? Normalmente as pessoas dizem, ah, Coca-Cola, né? Eles falam a Coca-Cola KS, né? A Coca-Cola de vidro, né? A Coca-Cola de vidro, ela realmente ela tem um sabor diferenciado, a cerveja também, né? Porque o vidro é um material inerte, né? E aí ele não passa nenhum tipo de sabor para o produto. Tem a questão de temperatura, de armazenamento, enfim, mas não é essa questão, a abordagem aí em relação a esse tipo de conteúdo, tá? Mas aí, né, estamos aí de uma forma bem prática aí, né, os tipos de materiais que a gente vai falar aí na disciplina, tá? Contudo, tá, pessoal, essa divisão, tá, tem como base a composição química e a estruturação atômica, tá? Mas certas vezes, tá, ela tem classificações intermediárias e aí elas assumem até mesmo, tá, propriedades, né, difíceis muitas vezes da gente categorizar. Então, às vezes ela tem aí uma classificação intermediária entre duas ou mais categorias, tá? Então, adicionalmente a isso, nós ainda temos a formação dos compostos. Eu já tinha antecipado para vocês que é a combinação, né, a combinação de dois ou mais materiais, né, dessa classificação que eu falei para vocês, acabei de falar, tá? E os materiais avançados que têm surgido com bastante força e bastante impacto, tá? Que são estudos e aplicações mais avançadas desses materiais, inclusive dos compostos, tá? Que a gente acabou de falar, tá? Principalmente, né, os materiais avançados aí sendo bastante utilizados aí, né, nos componentes eletrônicos. Okay? Tem algumas aplicações de materiais avançados em construções, tá? Mas realmente, né, de uma maneira ainda muito tímida, tá? Mas tem sim, né, faz parte o uso de materiais avançados. Bem, cada um desses materiais, tá? Eles possuem características próprias, tá? Características próprias e que assim, que são referentes a esse tipo de classificação, tá? Então, eu estou falando isso, tá? Para que vocês entendam. E quando eu digo, por exemplo, que um material polimérico, né, que são os plásticos, eles são dúcteis, tá? Eu estou falando de uma maneira geral, tá? Não é uma afirmação eu dizer que os materiais poliméricos, todos eles, né, são dúcteis, tá? Mas realmente normalmente ele apresentam a natureza
dúctea, tá? E tais explicações, tá? Tais propriedades estão intimamente relacionadas com a natureza das ligações entre os átomos. E é por isso que a gente necessariamente vai falar das questões atômicas envoltas aí, né, as explicações das propriedades, do funcionamento das propriedades dos materiais, tá? Segundo a ótica dos arranjos atômicos. Então, a gente vai estudar isso, tá? Para a segunda VA. A princípio, eu queria que a gente entendesse, tá? De uma maneira macro. Tá? Depois a gente procura as explicações aí dentro dos modelos atômicos, dentro dos modelos químicos, tá? Para a gente fundamentar muito bem essas explicações. Tá? Então, as propriedades elas podem ser resumidas em praticamente dois grupos, tá? As propriedades físicas e as propriedades químicas, tá? E aí a gente vai analisar elas uma a uma, tá? Então, as propriedades físicas dos materiais dependem basicamente da sua homogeneidade e de suas características isotrópicas. Então, quando eu estou falando isotrópico, né, estou falando iso é igual. Então, isotrópica, então, ela apresenta, né, para uma dada propriedade, tá, igual comportamento nas três dimensões. Tá? Se você pegar uma pecinha e analisar ele no eixo x, y, z, então ele possui aí as mesmas características, tá? Então, alguém falou? Bom, vamos em frente. Então, quando é anisotropo, tá? Então, quando ele não é isotrópico, ele é anisotrópico. Então, ele apresenta uma dada propriedade, né, em variação aí do eixo que você está observando, né? Então, por exemplo, você pegar uma madeira, né? A madeira ela tem de repente o desenvolvimento de fibras em uma direção. Então, se você condicionar uma madeira a um determinado teste com uma direção, ele vai apresentar um determinado resultado. Se você condicionar esse mesmo material em outra direção, ele vai apresentar ou pode apresentar um desempenho completamente diferente. Tá? Então, é importante que vocês entendam que determinados materiais, né, normalmente os produzidos pelo homem, né, eles têm características isotrópicas, enquanto, né, outros materiais apresentam características anisotrópicas. Bom, então, dentro das propriedades físicas, tá, existe aí uma questão muito interessante, muito importante, que é a definição de massa específica. Tá? Então, massa específica, eu não sei se vocês já tiveram alguma disciplina na área de material, mas aí é uma das principais referências, tá, do material, é exatamente essa definição de massa específica. Então, a massa específica é uma unidade de medida que relaciona massa sobre volume, tá? E ela está intimamente relacionada, tá, com a questão atômica, tá? Com a estrutura química da organização molecular e a eficiência do empacotamento desses átomos, formando a matéria, que no caso é o próprio material, tá? Isso tudo aí, tá, pessoal? A gente vai ver em detalhes, tá? Quando a gente estiver vendo aí a questão atômica, tá? Mas, a princípio, eu vou fazer essa abertura, tá? Para que vocês entendam que massa específica não é a mesma coisa que densidade. Densidade também é uma unidade de medida que relaciona massa sobre volume, tá? Mas só que massa específica, né, ela tem uma relação direta com a sua composição atômica, tá? E aí, pessoal, só antecipando, tá? Eu queria que vocês buscassem aí, né, dentro da bibliografia, dentro das suas fontes de pesquisa, justamente o entendimento do que é massa específica e do que é densidade, tá bom? Então, só para adiantar, tá? A massa específica, ela não muda jamais. Por quê? Porque ela está relacionada justamente com a questão atômica.
Já a densidade, não. A densidade ela pode variar, né, a depender, digamos assim, do formato que está assumindo aí um determinado produto, ok? E da liga, né, dos componentes, enfim, tá? Então, massa específica diferente de densidade, tá? E aí depois vocês me justifiquem aí, né, quais são as diferenças. Bom, dentro das propriedades físicas, tá? Então, vamos analisar inicialmente as propriedades mecânicas, tá? Então, as propriedades mecânicas, elas aparecem quando o material está sujeito a esforços de natureza mecânica, tá? Como, por exemplo, né, a gente tem a própria resistência mecânica, né? E aí a gente tem, por exemplo, esforços de tração, de compressão, de cisalhamento. Então, são formas, né, que o material tem, né, propriedades aí de resistir a esses esforços. Aí nós temos aqui elasticidade e plasticidade também, e aí prestem muito bem atenção à diferença entre eles dois. A palavra ela pode parecer parecida, mas a definição é completamente diferente, tá? Então, elasticidade é a capacidade que o material tem de se deformar quando submetido a um determinado esforço e de retornar à sua forma original quando o esforço termina. Então, por exemplo, se você condiciona um material numa determinada peça metálica, tá? Então você traciona ela e se você não exceder um determinado limite, que daqui a pouco a gente vai ver, e esse esforço cessar, então essa peça ela volta para o mesmo tamanho, o mesmo formato que ela tinha inicialmente antes do teste. E plasticidade? Plasticidade é a capacidade de se deformar quando submetida a um determinado esforço e de manter parte desse esforço ou parte dessa deformação, tá? Quando o esforço desaparece. Então, num primeiro momento, nós temos o desenvolvimento aí da elasticidade e quando a gente ultrapassa essa capacidade que o material tem de sofrer a deformação elástica, então ele passa a se deformar plasticamente, ok? A gente vai ver isso em detalhes, inclusive graficamente, o que é que isso representa, tá bom? Então, outra propriedade bastante utilizada, tá, dentro de estudos do ponto de vista da ciência e da engenharia, tá, é a fragilidade e a dureza. Então, ambas elas têm certa relação, tá? Então, dureza, existem vários tipos de testes para a gente detectar, né, a dureza do material, tá? E é importante que a gente saiba, né, que esse teste de dureza, tá, ele é escolhido de acordo com aquele tipo de comportamento, né, que o material vai estar sendo submetido. Então, um dos testes, por exemplo, é esse que está descrito aqui, que é o de penetração, tá? Então, é a resistência do material à penetração, à deformação plástica permanente e ao desgaste, tá? Então, em geral, os materiais duros são também frágeis, tá? Ou seja, eles não suportam grandes deformações, tá? Então, um material que é extremamente duro, tá? Então, a depender do tipo de teste que você vai submetê-lo, por exemplo, se você chocar alguma coisa contra ele, ele não vai, né, absorver muito bem a deformação ocasionada, e aí, por conta da sua fragilidade, ele vai estilhaçar, tá bom? Então, a fragilidade é a capacidade para resistir aos choques, né? E aí, por exemplo, a gente cita o vidro. Então, o vidro, ele é tão duro que ele praticamente ele não se deforma, tá? Então, o que é que acontece? Se você tentar ultrapassar
essa capacidade dele. Então, o que é que acontece? Por ele ser muito duro, ele acaba quebrando, ok? As propriedades térmicas, tá? Então, a gente passa a analisar, né, o comportamento dos materiais quando eles sofrem aí variações de temperatura. Então, temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas, né? Tudo também são testes. Então, o ponto de fusão, né, é quando o material passa do estado sólido para o estado líquido, enquanto que o ponto de ebulição, né, é quando o material passa do estado líquido para o estado gasoso. Dentro das propriedades térmicas, tá, e principalmente dos metais, tá, a gente tem que estudar a questão da dilatação térmica. Então, a gente sabe, né, que determinados materiais, né, quando sofrem aí, acréscimos de temperatura, eles acabam, né, sofrendo algum tipo de dilatação. Tá? Então, à medida que você eleva a temperatura, então ele acaba aumentando aí, né, de tamanho. Tá? Condutividade térmica, tá? É a capacidade do material de conduzir aí o calor, né? Seja o calor quente, seja o calor frio, né? Mas de conduzir aí, né, a questão da energia térmica. Bom, propriedades elétricas, né? É o comportamento do material quando submetido à passagem de uma corrente elétrica. E aí ele tem duas formas de você observar, seja pela parte da condutividade elétrica, ou seja, pela sua capacidade de resistir à condutividade elétrica. Tá? Então, ele resiste à passagem da corrente, tá? Ou tem a condutividade da corrente. Aqui, tá, pessoal? Eu estou colocando aqui um quadro resumo, tá? Sobre a classificação dos materiais, conforme a gente viu, tá? Metálicos, cerâmicos e poliméricos, tá? E as principais características gerais de cada grupo. Então, percebam que é aquela explicação que eu falei. Então, quando eu falo que os materiais metálicos são dúcteis, eu não estou falando que todo material metálico é dúctil. Existem materiais metálicos que não apresentam ductilidade, tá? Mas aí são características gerais. Tá? Então, vamos compreender de maneira macro como é que funciona. Tá? Então, no geral, os materiais metálicos são dúcteis, apresentam resistência mecânica elevada, são bons condutores elétricos e térmicos, possuem dureza elevada e são opacos. Tá? Então, ele tem a natureza opaca, mas, ao mesmo tempo, tá? Se você pegar um material metálico e fazer nele um polimento, então ele fica bastante brilhoso. Tá? Mas, se você pegar e deixar esse material lá, exposto às intempéries, percebam que os materiais metálicos é uma das propriedades, né? Ele vai, aos poucos, retornando ao estado opaco. Tá? Os materiais cerâmicos, tá? Geralmente eles são muito duros, né? E por isso são muito frágeis, né? Eles são bons isolantes térmicos e elétricos, né? Por isso tem muita utilidade aí com questões relacionadas com eletricidade, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, aqueles fios de alta tensão, né? Tem sempre os isolantes, né? Os isolantes térmicos normalmente são de cerâmicos, porque eles possuem as características de resistir a altas temperaturas, né? E também de ser um bom isolante elétrico. Tá? Então, eles possuem alta estabilidade térmica, ou seja, quando você submete materiais cerâmicos a elevadas temperaturas, o que é que acontece? Ele não se deforma com facilidade, tá? Ou seja, ele mantém a forma, né, mesmo quando ele está sendo submetido a elevadas temperaturas. Ele possui dureza elevada e, em alguns casos, eles apresentam aí a natureza translúcida, como é o caso do vidro. Tá?
Os materiais poliméricos, aqui, né, a gente está falando dos plásticos. Então, os plásticos, eles apresentam aí a característica de ser dúctil, tá? No geral, mas existem também plásticos não dúcteis, tá? Apresentam baixa resistência mecânica, tá? Baixa dureza, são bastante flexíveis, e percebam que a ductilidade também tem relação com a flexibilidade, possuem baixa estabilidade térmica, ou seja, se você condicionar um plástico, né, a uma temperatura relativamente que não seja tão alta, ele não mantém a sua forma, ou seja, ele acaba se deformando. Tá? E, em alguns casos também, os plásticos acabam, né, assumindo a natureza translúcida. Tá? Essa parte aqui dos constituintes típicos, tá? Depois, quando a gente estiver falando especificamente sobre cada elemento, aí a gente vê exatamente isso aqui novamente, tá? Mas fica aí para a leitura de vocês. Bom, eu estou trazendo aqui uma série de gráficos, tá? Para que vocês vejam mais ou menos a natureza geral dos materiais, tá? Em relação ao item avaliado. Então, nós temos aqui, por exemplo, a análise da massa específica. E aí eu coloco normalmente aqui, tá? O item avaliado e a sua definição, tá? Então, os metais normalmente eles possuem massa específica elevada, assim como os materiais cerâmicos, tá? Os poliméricos abaixo, né? Normalmente abaixo, e os compostos que acabam assumindo aí as características das partes constituintes, tá? Então, aqui pode variar bastante. Eles, a depender aí do constituinte aí do composto, né? Já que ele é formado aí por qualquer mistura, tá? Então, ele pode aparecer uma variação bastante grande em relação a esse parâmetro. Módulo de Young, tá? Então vamos falar do módulo de Young, já que esse é um parâmetro que é muito utilizado quando a gente fala de materiais, tá? Então o módulo de Young também assume vários nomes, tá? Ele pode ser também conhecido como coeficiente angular, tá? Ou módulo de elasticidade, como normalmente é chamado, tá? Então módulo de elasticidade, tá? Então é um dos principais parâmetros quando a gente quer caracterizar um determinado material, tá? Então percebam que em relação ao módulo de Young, tá? Os materiais cerâmicos eles assumem a ponta em relação à questão do modo de elasticidade. Os metais também possuem elevado módulo de Young, tá? Enquanto que os poliméricos eles apresentam baixo módulo de Young, tá? Então, pela definição, tá, é um parâmetro mecânico que proporciona uma rigidez, tá, uma medida de rigidez de um material sólido. Então, representa uma medida de resistência à separação de átomos adjacentes. É uma propriedade intrínseca dos materiais, depende da composição química, microestrutura e defeitos, que pode ser obtida pela razão entre a tensão exercida e a deformação sofrida pelo material. Então, só para a gente tecer aqui uma explicação bem rápida, e aí a gente vai ver mais detalhes sobre esse item, tá? Então, aqui, por exemplo, tá? Nós temos um gráfico aqui de tensão deformação, tá? E aqui nós temos dois materiais, tá? Nós temos o aço e nós temos aqui o alumínio. Então, submetendo aqui esses dois materiais a uma mesma tensão, tá? Nós temos aqui, nós percebemos que o material, né, o material aço, ele sofreu aqui uma determinada deformação, enquanto que o alumínio sofreu, né, uma deformação diferente, tá? Então, a partir da análise desse gráfico, a gente já pode tirar certas conclusões. Como, por exemplo, qual desses dois materiais aqui vocês acham que ele tem maior ductilidade, o aço ou o alumínio? E aí, podem abrir o microfone. Vamos lá, alguém se arrisca? Alguém? Não? Pois bem, então
percebam que eu estou aplicando uma mesma tensão e eles estão deformando de forma diferente, tá? Então, como eu falei aqui há poucos instantes, né, o modo de elasticidade, ele pode ser chamado também como coeficiente angular, tá? Então, o coeficiente angular, né, ele tem uma relação direta com o ângulo formado, né, pelo gráfico de tensão-deformação. Então, eu perguntei inicialmente, né, quem era mais dúctil. Então, quem é mais dúctil é... Alguém vai responder? Não? Bom, então quem é mais dúctil? É aquele que sofre uma maior deformação, tá? Então, o alumínio sofreu, para a mesma tensão, uma deformação maior, ok? Daqui a pouco a gente vai ver bem direitinho o que é o modo de Young, tá? Tração, tá? É a força aplicada sobre um corpo numa direção perpendicular à sua superfície de corte e num sentido tal que possivelmente provoque a sua ruptura. Então, é um ensaio, né? Normalmente realizado com materiais metálicos, tá? Mas pode ser feito em qualquer material, tá? Então, a gente tem uma amostra, é uma amostra de seção conhecida, tá? E aí de composição conhecida, né? E aí a gente faz, né, a aplicação de dois esforços, né, em sentidos contrários, de tal forma que a gente estique o material, né? E aí a gente faz a análise do comportamento relacionado justamente a essa deformação do material, tá? E aí, o que é que a gente tem, né? Para os materiais metálicos, a gente tem altas tensões, tá? Altos resultados aí, quando a gente relaciona a tração. Os materiais cerâmicos também, né? E como era esperado, né? Os materiais poliméricos possuem aí, né, baixos resultados em relação à análise à tração. Tenacidade à fratura, tá? Então, é um ensaio muito utilizado para determinados tipos de produto, tá? Então, no ponto de vista da engenharia, talvez ele não tenha uma grande explicação, tá? Não tem uma grande área de atuação, mas aí, né, eu trouxe aqui esse exemplo aqui, que é um exemplo clássico, tá? De um projeto de um navio, tá? Que fez com que vários navios, tá, feitos por uma determinada liga metálica, tá, sofressem o mesmo tipo de acidente. Então, o que era que acontecia nesse tipo de navio? Percebam que ele é um navio muito alongado, tá? E aí eles utilizaram a mesma liga metálica, tá? E aí o que é que aconteceu? Tá? Eles iam carregando aqui determinado compartimento do navio, tá? Então, pelo comportamento da água, né? Então, à medida que você vai carregando um determinado compartimento, né? Então, se a outra não tem, se a outra está vazia, né? Então, o que é que acontece? Essa parte afunda e essa parte ela pode, né, flutuar. Então, o que é que acontecia? Como o material não tinha um bom resultado da tenacidade à fratura, então o que aconteceu? O material não resistiu e aí vários navios, tá, concebidos aí por esse material acabaram rompendo, como mostra aqui essa figura. Então, o ensaio de tenacidade à fratura, ele é um ensaio realizado, tá, em peças, tá, quando a fenda está aberta. Então, submete aí o material ao ensaio, tá? Você abre uma fenda e aí essa fenda ela pode ser de diversos tipos, né? A escolha pode ser de diversos tipos, né? A depender, né, ao qual o objeto vai ser submetido, tá? Então, você escolhe o tipo de ensaio a depender aí, né, a condicionante aí da qual o material vai ser submetido, o produto, né? O produto vai ser submetido.
Em relação à condutividade elétrica, tá? Então, os metais, como eram esperados, possuem um desempenho muito alto, né, em relação à condutividade, né, enquanto os materiais cerâmicos e poliméricos, né, apresentam uma alta resistividade, né, digamos assim, né, e uma baixa condutividade.